Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, tricampeã. Pelo terceiro ano consecutivo, CLDF tem avaliação de destaque no radar da transparência. Segurança em foco. Projetos em tramitação na CLDF propõem medidas para fortalecer combate ao crime. Inclusão social. Lei aprovada pela CLDF reconhece surdez unilateral como deficiência. Inteligência artificial. Propostas em análise na CLDF querem definir regras para o uso da IA na administração pública local. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na última semana de votações de 2025. A segunda semana de dezembro marcou o encerramento das votações no plenário da Câmara Legislativa em 2025. No dia 9, os distritais aprovaram um projeto de lei complementar que atualiza as regras para a regularização fundiária urbana, a REURB. As mudanças pretendem facilitar a titulação de lotes, reduzir a burocracia e dar mais segurança jurídica a famílias vulneráveis. O texto aprovado também altera critérios de elegibilidade, permitindo a regularização para quem já teve propriedade no passado, desde que essa pessoa não possua imóvel hoje. Os distritais também aprovaram 3 projetos que liberam mais de 252 milhões de reais em créditos suplementares. 192,67 milhões serão destinados à Secretaria de Economia para cobrir despesas com amortização da dívida pública. 13,5 milhões irão reforçar repasses a entidades que atendem crianças e adolescentes. Outros 50 milhões serão creditados à Nova Cap para locação de veículos, manutenção de áreas públicas e para investimentos em TI. O plenário também aprovou o projeto de lei que reorganiza os cargos da CODAB, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, fixando ainda uma nova tabela salarial para os servidores comissionados de lá. Os deputados também ajustaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano para abrir caminho para novas nomeações no órgão. Também foi aprovado o projeto de lei que atualiza o valor das gratificações por titulação paga aos professores e orientadores educacionais da rede pública do DF. A partir do ano que vem, o benefício será de 10% para especialistas, 20% para mestres e de 30% para doutores. A medida foi comemorada tanto por parlamentares da situação quanto da oposição ao GDF. Os distritais também aprovaram um projeto de lei que altera as regras dos benefícios fiscais para impostos como IPVA, IPTU, ITCD, ITBI e taxa de limpeza pública. Segundo o governo, as mudanças evitam interpretações divergentes, uniformizando o entendimento sobre quem de fato faz jus aos benefícios. Outra proposta aprovada cria diretrizes e incentivos para estudantes com altas habilidades ou superdotação nas redes pública e privada. De autoria da deputada Paula Belmonte, a medida pretende qualificar professores e ampliar o acompanhamento especializado, proporcionando condições ideais para o pleno desenvolvimento desses alunos. Também foi aprovado o projeto de lei que garante jornada reduzida para servidoras lactantes do DF. O texto assegura até 2 horas diárias para a amamentação, de forma contínua ou fracionada, até que o bebê complete 24 meses de vida. O plenário também deu aval a projeto de lei que obriga as delegacias do DF a informar a OAB sobre casos de violência doméstica envolvendo advogados e advogadas. De autoria da bancada feminina da CLDF, a proposta garante comunicação em até 48 horas com consentimento da vítima e torna a notificação obrigatória quando o agressor for advogado. A medida busca proteção rápida às advogadas e punição aos agressores. No dia 10, o plenário aprovou mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.
As alterações redefinem metas, ajustam projeções fiscais e incluem novos investimentos, entre eles a ampliação da linha 1 do metrô em Samambaia e Ceilândia. O texto aprovado também recalcula estimativas de receitas e despesas, prevendo renúncia fiscal de 8,3 bilhões de reais no ano que vem. Os distritais também aprovaram 2 emendas que pretendem dar mais transparência tanto à abertura de créditos extraordinários quanto às operações do BRB como agente financeiro e de fomento. Também foi aprovada a abertura de 24,2 milhões de reais em créditos suplementares ao orçamento deste ano. Do montante, 8,8 milhões serão repartidos entre diversas áreas do GDF, como cultura, esporte e economia, com 2,6 milhões para a realização das festas de fim de ano. Outros 7,2 milhões serão destinados ao pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do DF. 8 milhões serão empregados em ações de publicidade do Detran e 196 mil para serviços gráficos do Jardim Zoológico. Os distritais também aprovaram um projeto de lei que fixa em 13% a alíquota do ICMS sobre o etanol vendido no DF. Autor da proposta, o deputado Hermeto afirma que a medida foi elaborada para isolar um trecho previsto em outra proposta, de autoria do Executivo, que acabou não sendo votada pelo plenário. A ideia é reunir todas as alíquotas de ICMS cobradas no DF em um único texto. Os parlamentares também deram sinal verde a projeto que cria o Programa de Apoio ao Futebol do DF. A iniciativa permite que a Secretaria de Esporte financie clubes profissionais e amadores. Os patrocínios podem chegar a 8 milhões de reais para clubes masculinos na Série A e 2 milhões para times femininos na elite do esporte nacional. O objetivo é fortalecer estruturas, profissionalizar equipes e impulsionar o futebol brasiliense. O grande destaque das votações no dia 10 foi a Lei Orçamentária Anual de 2026, a LOA. O texto prevê um orçamento de 74,4 bilhões de reais para o ano que vem, um aumento de 11,7% em relação a 2025. O valor corresponde à arrecadação direta do DF via impostos, estimada em 45,9 bilhões, somada ao Fundo Constitucional, que deve chegar a 28,41 bilhões. De acordo com a LOA, a arrecadação tributária deve crescer 19,7% no ano que vem. No campo das despesas, o pagamento da folha de pessoal segue ficando com a maior fatia de recursos, 46,5 bilhões. Para melhorar a divisão do dinheiro, os parlamentares apresentaram mais de 500 emendas ao texto da LOA, destinando 828 milhões para diferentes áreas. A aprovação do orçamento de 2026 marcou o fim do ano legislativo. Ao final do processo, o presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz, fez um balanço positivo da atuação do parlamento em 2025. Acho que a Câmara fecha aí, né, o ano, né, com vitórias, né, e conquistas extremamente expressivas. Votamos recentemente, né, o PDOT, garantindo o desenvolvimento da nossa cidade com muita transparência, com muita responsabilidade, que demonstra claramente o perfil dessa gestão da nossa legislatura e a forma como a gente está tratando a população do Distrito Federal. Quando o assunto é deixar o cidadão bem informado, a Câmara Legislativa não brinca em serviço. Tanto que a CLDF acaba de alcançar uma marca histórica. Pelo 3º ano consecutivo, o Parlamento Brasiliense teve performance campeã no Radar da Transparência Pública, programa que mede o grau de abertura das informações públicas no Brasil. Foi ainda a 2ª vez que a CLDF obteve a mais alta classificação possível na avaliação. O reconhecimento foi divulgado pela Atricom,
associação que reúne membros dos tribunais de contas do país e que todos os anos mede a qualidade da informação prestada pelo poder público. Em 2025, mais de 130 critérios foram analisados. Após esse exame rigoroso, a CLDF alcançou 95,1% de transparência no índice geral. Com o desempenho, a casa garantiu o selo Diamante, entregue apenas aos órgãos com nota superior a 90%. Mas a CLDF foi além. Após alcançar a nota necessária para o selo Diamante, a casa manteve a regularidade nos índices, consistência que garantiu uma conquista ainda maior, a categoria Excelência. O resultado é reflexo de avanços importantes implementados na CLDF ao longo dos anos, que incluem modernização de sistemas, integração de dados e automatização de plataformas, ações que facilitam o acesso de informações pelo cidadão. Um trabalho conjunto das áreas de inovação, governança, comunicação e finanças. Esse verdadeiro tricampeonato na avaliação nacional se junta ao reconhecimento global obtido em 2023, quando a CLDF foi apontada pela Transparência Internacional como a casa legislativa mais transparente do Brasil. São títulos que motivam o time da CLDF a seguir em campo em busca do sonhado placar de 100% de transparência. Nossa meta é cada vez mais avançar nesse processo de transparência, mostrando para a sociedade o que está sendo feito aqui e obedecendo e atendendo à vontade das comunidades, que é o que a gente faz aqui no dia a dia. Considerado um dos estados mais seguros do Brasil, o Distrito Federal agora pode ganhar um verdadeiro pacote de enfrentamento ao crime organizado. 3 projetos de lei apresentados na Câmara Legislativa pelo deputado Pastor Daniel de Castro propõem ações para combater o aliciamento de menores e proibir a apologia a organizações criminosas, além de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. As iniciativas ganham força em meio às discussões no país e no DF sobre o combate ao crime organizado após a Operação Contenção no Rio de Janeiro. Uma ação que deixou mais de 120 mortos, entre eles 5 policiais. De acordo com o autor das propostas, o objetivo principal do pacote distrital anticrime é impedir que organizações criminosas encontrem espaço no DF. A gente tem que entender que a Câmara Legislativa é uma caixa de ressonância da comunidade, não só do Distrito Federal. Ela acaba sendo uma ressonância a nível federal. E o parlamentar ele tem que estar muito antenado com tudo o que está acontecendo, principalmente no quesito prevenção. Aqui o crime não se cria, mas significa que não é se criar que ele não vai tentar. Então ele vai tentar. A gente fica analisando esse contexto todo e precisa proteger mais o Distrito Federal. E aí é que vem o pacote de lei que a gente está fazendo. Ele é justamente para que o crime não tenha sedimentação no Distrito Federal, não se crie no Distrito Federal. E as leis ela vêm justamente para normatizar ainda mais, onde a gente possa dar um instrumento legal para a polícia. O primeiro projeto cria a política distrital integrada de prevenção ao alistamento e recrutamento de menores por organizações criminosas. Além de prevenir o aliciamento de jovens e adolescentes, a proposta quer promover a inclusão social e incentivar os estudos e o trabalho. Também visa ampliar e unificar as ações do Estado nas áreas mais vulneráveis. O projeto ainda prevê ações concretas, como escola segura e cidadã, núcleos comunitários de prevenção e primeiro emprego social. Já o segundo projeto quer acabar com a apologia do crime organizado, proibindo a divulgação de símbolos, siglas e gestos ligados a organizações criminosas, facções e milícias no DF. A proposta cria sanções administrativas de advertência e multa, além de suspensão e cassação de alvará.
Por fim, o terceiro projeto cria o Programa Distrital de Proteção à Vítima e Testemunhas e de incentivo à cooperação com forças federais. O objetivo do texto é garantir a proteção total de vítimas e testemunhas que colaboraram com investigações, assegurando o acesso a serviços públicos essenciais e atuando em parceria com o Programa Federal de Proteção a Vítimas e Testemunhas. Outra finalidade é integrar as ações do GDF com as forças de segurança federais e de outros estados, além do Ministério Público. O ambiente físico e social pode contribuir para a redução do crime e promover a sensação de segurança e bem-estar da comunidade. Uma das estratégias é a manutenção do ambiente, evitando a desordem. Essa é a ideia por trás da estratégia de prevenção de crimes por meio do design ambiental, desenvolvida e aplicada há 10 anos aqui no DF por este pesquisador da UNB. Segundo ele, os projetos de lei têm ligação direta com esse modelo de combate ao crime. O conjunto desses 3 projetos, ele possui o mérito de centrar as suas ações na prevenção. E na minha experiência como pesquisador em ciências comportamentais, eu vejo isso como muito positivo. De acordo com o especialista, que também é policial militar, o pacote atende toda a população do DF, mas principalmente as pessoas mais jovens e a população mais vulnerável. Quando a gente pensa que uma criança ou um adolescente ele é um indivíduo em formação e desenvolvimento, e o projeto ele já vai lá na escola com essa questão de identificação de fatores de risco que podem levar para o aliciamento de uma criança, de um adolescente para o crime, eu acho que esse público ele está muito bem representado dentro do conjunto dos projetos. E quando a gente pensa também em outro recorte, que é o recorte de renda, a questão de vulnerabilidade social, certamente as comunidades mais vulneráveis nessas perspectivas, na perspectiva social, na perspectiva econômica, vão ser comunidades que vão ser beneficiadas de uma forma com impacto maior do que o restante do DF. Eu acredito que o pacote, que o conjunto desses 3 projetos realmente vai beneficiar bastante o Distrito Federal como um todo. E vai ser um exemplo, inclusive, para o restante do país. A Manuela é uma menina de 6 anos que vive assim, sorrindo. Quando perguntamos para ela o que ela mais gosta de fazer, ela responde rápido. Pintar babigudos e brincar de boneca com a mamãe. Mas por trás desse sorriso fácil, a família da Manu precisou aprender a ouvir o silêncio. Com apenas 2 anos, os pais descobriram que ela tinha perda auditiva parcial. De um lado, ela ouvia, do outro, era como se o mundo ficasse mudo. Eu levei uma vez ela para casa da minha sogra, eu lembro que a minha cunhada cochichou um segredo no ouvido dela. E aí, como resposta, ela falou, não, tia, não fala nesse ouvido não, fala no outro. E aí a minha cunhada trouxe até mim esse relato e aí eu fiquei pensativa. Eu falei, será que ela está me imitando? Porque eu também faço isso, né? Quando cochicho no ouvido, eu falo, não fala nesse ouvido não, fala no outro. E aí, mas não, na verdade, ela realmente tinha, né? Eu insisti um pouco mais, falei, não, filha, deixa a mãe falar nesse, eu quero nesse, dessa vez eu quero falar nesse ouvido. E aí ela não conseguia e ficava até um pouco envergonhada e falava, não, mamãe, não. E aí mudava de assunto e eu vi que isso, de alguma forma, estava constrangendo ela. Foi quando a gente levou ela no hospital e aí a gente fez vários exames, né, que confirmaram que a perda dela era total, unilateral. A própria Isadora conhece essa realidade. Ela identificou uma perda auditiva parcial quando mais nova. Eu sou enfermeira, né, então eu trabalho de máscara, né? E há alguns momentos, principalmente na Covid, as pessoas usavam máscara, né? Então foi um momento que eu percebi a minha maior limitação, assim, que eu faço muita leitura labial, né? A realidade da Manu inspirou uma mudança importante na legislação do DF. Antes, a política distrital para a integração da pessoa com deficiência incluía como deficiência auditiva apenas quem possuía a perda bilateral, aquela que afeta os 2 ouvidos. A nova proposta legislativa inclui também a perda unilateral como critério. A mudança é uma proposta do deputado distrital Jorge Viana. É reconhecer agora, na verdade, essas pessoas que estavam meio que invisíveis, estavam no limbo. A gente teve casos de concursados que eram reprovados na audiometria ou eram reprovados porque
diziam que eu era deficientes, mas não era considerado deficientes porque não estavam no rol das deficiências. Não só os concursados, mas também as crianças. Tem muitas crianças que precisam participar dos programas sociais. Nós temos muitos programas, seja aqui do DF, seja do próprio governo federal, que garantem alguns direitos às pessoas com deficiência. Então, elas também ficavam no limbo. Então, eu acho que isso vai impactar milhares de crianças. E eu não tinha noção de quantas pessoas estavam nessa situação, até conhecer algumas pessoas, algumas famílias e alguns profissionais, né, que lidam com isso. Dados do IBGE apontam que o Brasil tem cerca de 10 milhões de pessoas com algum grau de deficiência auditiva, que é um percentual de aproximadamente 5% da população. Pessoas que, como a Isadora, encontram limitações que, com a nova legislação, podem ser superadas. Não optei pela carreira militar em alguns momentos, porque, por exemplo, ser enfermeira do bombeiro ou ser enfermeira do Exército, né, da Aeronáutica, porque a gente sabia que o exame de saúde ele era muito rigoroso. E a surdez unilateral, em algum momento, ela me colocaria à parte do concurso, mesmo passando na prova física, né, na prova escrita. Então, para mim, foi assim, eu saí de um limbo, né, porque eu não sou considerada normal, mas eu também não sou considerada apta para exercer algumas profissões, então, alguns cargos, na verdade, né, dentro da minha profissão. Então, para mim, me abriu mais portas, porque hoje eu não vou ficar só com o ônus, né, da deficiência. Surdez unilateral agora é deficiência. Lê Manu. Manu sou eu. Do telégrafo à internet, passando pelo telefone, fax, rádio e televisão. A tecnologia transforma os costumes e hábitos da sociedade. Hoje, uma das mais impactantes é a inteligência artificial, capaz de criar máquinas e programas de computador inteligentes que parecem pensar como se fossem gente. Mesmo sem perceber, a IA está presente em muitas das nossas atividades em casa, no trabalho e no celular. Aplicativos de localização e plataformas de serviços de vídeo e música utilizam o IA. A assistente virtual por comando de voz também é um exemplo. O tempo está ensolarado com uma temperatura de 25 graus Celsius. Muitos temem que o uso da inteligência artificial substitua o homem. Será? Substituir o homem, ele é insubstituível, até porque a inteligência artificial ela não criou de si mesmo, né? O entendimento humano ainda supera o que a inteligência artificial pode entregar hoje. Ela vai tanto beneficiar como também prejudicar, de acordo com a maneira que a gente vai utilizar ela. A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia e no Poder Legislativo do DF não é diferente. Quem explica isso para a gente é a inteligência artificial, com a nossa repórter virtual, Sofia. Sofia, conta pra gente como a IA pode contribuir. Sem dúvida, Elis. A inteligência artificial pode melhorar a qualidade e a eficiência do trabalho no legislativo. Ela ajuda na criação de leis e nas pesquisas, que embasam os pareceres técnicos nas comissões. A Câmara Legislativa não quer ficar de fora desse processo e 2 projetos de lei sobre IA tramitam na Casa. Proposta de autoria do deputado João Cardoso autoriza o uso de sistemas de inteligência artificial na elaboração de documentos oficiais na administração pública. No caso do serviço público, nós estamos querendo regulamentar, fazer com que passe a ser, que vai poder ser utilizado desde que seja com certas condições, onde, claro, o servidor público que assinar qualquer documento que estiver sendo feito pela inteligência artificial, ele terá total responsabilidade, ou seja, ele vai ter que sempre revisar o documento. Isso dá condições de quê? De que a celeridade dos processos seja bem maior. E isso tenho certeza que não vai tirar a inteligência humana de forma nenhuma. A proposta do deputado Pepa cria o Programa Distrital de Incentivo ao Uso da Inteligência Artificial. Ele prevê a concessão de incentivos fiscais para empresas que desenvolvam soluções de IA com aplicação nos serviços públicos e a abertura de editais de financiamento para projetos inovadores na área. O projeto de lei 1514, ele garante que a inteligência artificial seja usada pelo poder público de forma ética, segura e voltada para o cidadão. Na prática, a IA moderniza processos, agiliza atendimentos, melhora a tomada de decisões
E ele aumenta a transparência, que isso significa serviço mais rápido, eficiente e com melhor uso dos recursos públicos. Alguns estados já saíram na frente com leis sobre o uso da inteligência artificial. Goiás, por exemplo, aprovou sua lei estadual em maio de 2025. E o Paraná também criou normas para aplicar a IA nos serviços públicos. Na Câmara Legislativa, internamente, já existem iniciativas com o uso da IA na produção de documentos para auxiliar parlamentares e assessores. Uma delas é para ajudar os parlamentares e especialmente os assessores dos parlamentares a conseguir ter um direcionamento ali na hora do plenário, que é bem corrido, a respeito de uma análise técnica do projeto. Então, para saber se o projeto afronta algum trecho da lei orgânica, da Constituição Federal, então isso ajuda o assessor a assessorar o deputado para que o deputado, caso ele tenha que dar algum parecer ali no plenário, em nome de alguma comissão, ele tem mais um embasamento técnico. O uso de IA tem impacto em várias áreas da casa. Uma das premissas que a gente tem adotado até então é usar a inteligência artificial como algo de apoio. Então, o objetivo não é substituir nenhum servidor, nem pelo contrário, é justamente aumentar a produtividade, auxiliar os servidores que estão ali no apoio aos parlamentares para que eles tenham mais ferramentas e mais acesso a mais conteúdo, informação, inclusive das leis distritais ali para melhorar, assim, auxiliar na melhoria da qualidade da produção legislativa da Câmara. Vocês viram durante essa matéria a nossa repórter feita com IA e dá para perceber sem muito esforço que ela não é uma pessoa de verdade. Mas isso pode ser o começo de uma revolução, a inteligência super-humana. Mas esse já é assunto para outra reportagem. Em vez de bola rolando e crianças correndo, esta quadra poliesportiva de uma escola pública na cidade estrutural reuniu diversos órgãos de Estado para adultos e menores de idade resolverem demandas da cidadania e bem-estar. Havia consultas oftalmológicas, gabinete móvel da Defensoria Pública e até salão de beleza improvisado. Tudo isso promovido pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa. Essa aqui é a 5ª edição do PEN nas cidades, que está acontecendo no início de dezembro. Serviços públicos foram reunidos numa escola aqui da cidade estrutural. Pessoas que muitas vezes se sentem distantes do Estado têm a oportunidade de terem suas demandas atendidas de forma rápida e prática, sem burocracia. Esta moradora tem alguns problemas de vista e veio fazer exames para poder comprar os óculos. Tenho um glaucoma no olho e tive toxoplasmose no outro. Aí eu não vejo direito em um e vou tentar fazer o exame para ver se eu consigo comprar o óculos para enxergar melhor. Esse exame aqui, fora daqui, tem que pagar? É caro? É caro. Quando eu pago, é R$300 uma consulta. Fora o óculos, que é R$400, R$500. A deputada Paula Belmonte é a titular da Procuradoria Especial da Mulher, órgão da CLDF responsável pelo evento. É muito bonito ver esse movimento da população. A diretora falou para mim que tem gente sendo atendida pela Polícia Civil desde as 6h30 da manhã. E são detalhes assim que a gente se comove e ao mesmo tempo vê o tanto que a gente ainda precisa trabalhar, mostrando a necessidade de políticas públicas, mostrando a necessidade de coração. A Procuradoria Especial da Mulher é um lugar que as mulheres têm que se sentir abraçadas, acolhidas e que a gente possa cada vez mais fazer com que a nossa população ela consiga ter dignidade. Das 5 edições do PEN este ano, foram realizados mais de 1.000 atendimentos. O programa passou por Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, Recanto das Emas e agora na Estrutural. O
evento também tem a função de fomentar a socialização. O que diga esta senhora aposentada que veio com a neta acompanhar as atividades. Eu vim me divertir para não ficar em casa chorando. Aqui aproveita para socializar, ver gente. Ver gente, socializar, esquecer das tristezas, da dor. Até a dor de minha perna aliviou depois que eu cheguei. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.